Apresentação do trabalho intitulado Estacionamento Rotativo, Quando e Como Fazer, que será apresentado pelo arquiteto Edson Marchioro, arquiteto e urbanista. Arquiteto, por gentileza, o plenário é do senhor, um bom trabalho. Bom dia. Não dá para falar em estacionamento rotativo sem falar, né, procurar entender o que tem acontecido nas cidades do Brasil, nas cidades do mundo, ou seja, como tem sido o processo de urbanização desde o seu início. A história das cidades, os primeiros aglomerados têm lá diversas versões de tempo, mas vamos ficar naquilo que tem maior representatividade, que é algo ao redor de mais ou menos 5.000 anos atrás, a existência dos primeiros aglomerados urbanos no mundo. O modelo norte-americano, nós fizemos um salto bastante grande, no final dos anos 1800, marcaram com o surgimento do automóvel, do motor, com o início do caos nas cidades brasileiras. Esse modelo, nos Estados Unidos, inclusive com a existência da Ford e principalmente da GM, foi desenvolvido um projeto de venda do produto automóvel, que iniciou no final dos anos 1800, com a fabricação maciça de automóveis e a necessidade de gerar na população a necessidade de consumir esse produto automóvel. Dessa forma, a GM desenvolveu uma série de ações, primeiro, sucateando com o transporte coletivo que existia à época, inicialmente de bondes, depois de ônibus. O que é sucatear? É adquirir, não cumprir horário, não atender a demanda da população e gerando no ser humano a necessidade de consumir o produto automóvel. Esse quadro, depois de um século, fez com que nos Estados Unidos mudasse de 95% da população que utilizava o transporte coletivo 100 anos antes, para 95% da população consumir o produto automóvel cerca de um século após. Esse modelo foi transplantado para o Brasil, né? Inicialmente desde os governos Washington Luiz, Getúlio Vargas, mas especialmente do governo de Juscelino Kubitschek, né? Aquele modelo foi copiado, de lá transplantado para cá, da seguinte forma: como maneira de garantir a vinda de montadoras para o Brasil tinha que oferecer a contrapartida da construção de estradas. Se nós vamos ver, ao redor da década, na metade dos anos 1900, nós vamos ver que as BRs do Brasil foram construídas nesse período, ou seja, a contrapartida vinda das montadoras e da definição por um modelo de transporte por estrada, transporte rodoviário, em detrimento das outras modalidades, das outras tipologias de transporte, fez com que se iniciasse também no nosso país, né, quase um século depois, o verdadeiro caos que a gente encontra nas cidades, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Enquanto isso, no outro modelo, existia na Europa, com cidades mais humanas. Na década de 50, né, dos anos 1950, era comum às capitais europeias a utilização maciça do modal bicicleta, coisa que começa a aparecer agora nos anos 2000 no Brasil. Então, a partir de então, né, a partir da constatação de que esse modelo começou a transformar as cidades num verdadeiro caos urbano, se iniciou nos Estados Unidos um novo modelo norte-americano. Se a gente lê nos jornais, vê na televisão, né, foram mais de 300 quilômetros de ciclovia construídas em Nova York, e apenas 6 anos após a construção dessas ciclovias, ciclopistas, ciclofaixas, é que se iniciou a utilização efetiva, ou seja, a mudança de comportamento. Esse novo modelo norte-americano, ele começa a se reproduzir também no Brasil, a partir do que o Eduardo colocou. A Constituição de 88 foi um marco da transformação,
né, dos municípios brasileiros. Aliás, foi na Constituição de 88 que pela primeira vez um município faz parte como ente da federação, como ente brasileiro. Aí surgiram, decorrente da Constituição, uma série de exigências aos municípios, né? Todas elas tendo o objetivo de que os municípios parassem de atuar de forma instintiva, ou muitas vezes atendendo o interesse político de A ou de B, né? Mas normalmente não era nada planejado. As solicitações de recursos encaminhadas, seja ao Estado, seja ao governo federal, sempre eram, né, uma carta de intenções que tinha um objetivo muito claro, normalmente político eleitoral. A partir da Constituição, né, o Estatuto da Cidade, que tramitou durante mais de uma década no Congresso Nacional, em 2001 virou uma lei federal que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a ter o seu plano diretor, né, a legislar sobre o uso e ocupação do solo no município. Isso obriga com que os municípios tenham que planejar. Da mesma forma, a lei da mobilidade urbana, que foi aprovada há 3 anos atrás, né, por incrível que pareça, os municípios aguardam sempre, né, aos 48 do segundo tempo para cumprir com a sua obrigação. A lei fixou, ela entrou em vigor 100 dias após 3 de janeiro de 2012, portanto, em 15 de abril, alguns dias, hoje está completando aniversário, os municípios com mais de 20 mil habitantes que não tenham o seu plano de mobilidade urbana, eles não vão encaminhar mais nenhuma solicitação de recursos para projetos dos municípios, especialmente no Ministério das Cidades. Quer dizer, tem muito prefeito e muita prefeita por esse país que ainda não sabe que tinha necessidade de planejar naquela lei que eu entendo que é a lei mais importante do município. O plano diretor, que é tido como a lei principal de um município, ela nada mais é do que uma carta de intenções das políticas públicas, né? E que se a gente espremer o plano diretor, no final a gente vai ficar em cima de alguns números. O que pode fazer, quanto pode fazer e onde pode fazer. Isso é que se resume o plano diretor. Ao construir o Expoville, né, teve um projeto, foi aprovado, ele respeitou a legislação, mas a partir do momento que ele foi concluída a sua construção, ele não se movimenta mais no espaço. Ao contrário do que ocorre num plano de mobilidade urbana. Espremendo esse plano de mobilidade urbana, ele significa um tratado de convivência no espaço urbano, entre a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias e a circulação dos diferentes modais, desde a bicicleta até o bitrem. E mesmo que a gente não quisesse e não estivesse na lei da mobilidade urbana, das diretrizes da política nacional, né, está lá no Código de Trânsito Brasileiro que nós devemos proteger primeiro os mais frágeis. Mais frágil quem é na cidade? Pedestre, né? 100% nós somos pedestre. Depois do pedestre é quem? É a bicicleta. E assim sucessivamente, essa ordem, né, que deve ser tratada da convivência nas leis de mobilidade urbana. Por fim, o Estatuto da Metrópole, né, que é uma nova necessidade de planejamento obrigatória dos aglomerados urbanos ou nas regiões metropolitanas, que obrigam ao planejamento conjunto de uma série de municípios que tem, muitas vezes é uma rua que divide um município do outro e que muitas vezes tem uma legislação que uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Isso vai ser obrigatório a partir desse momento, do Estatuto das Cidades, do Estatuto da Metrópole, que isso seja feito de forma conjunta entre os diversos municípios que congregam uma região. Por fim, esse novo momento brasileiro, ele está retratado lá em algo que a gente achava que não tinha mais solução, que era São Paulo capital, né? Uma cidade em que a gente vê seguidamente nos jornais de qualquer canal de televisão, à noite, ao horário que a gente assistir, engarrafamento medido em quilômetros, 120 quilômetros, 200 quilômetros, parece uma gincana de números, mas aquele número de congestionamento, ele marca apenas o congestionamento onde existem câmeras monitorando,
Ou seja, o congestionamento é muito maior do que aquele número que é divulgado todos os dias pelos canais televisivos. Mas o que é pior, né? A definição desse modelo que iniciou lá nos Estados Unidos, né? No final dos anos 1800, e que se transpôs para grande parte dos países do mundo, né? Exceto a Europa, a definição de um modelo de transporte individual, que esse verdadeiramente parece controverso o que eu estou falando. Eu vim aqui para falar sobre estacionamento rotativo, estou falando do automóvel, estou falando aqui do verdadeiro câncer que é o automóvel nas cidades brasileiras, não só nas brasileiras, mas no mundo inteiro, né? Mas é importante se ter a dimensão desse problema para buscar medidas que possam minimizar esses impactos, né? Especialmente no sentido de mostrar para a população que se todo mundo quiser sair com o seu veículo na mesma hora, ninguém vai andar, ou seja, as cidades verdadeiramente vão parar. Então, São Paulo capital, por exemplo, no seu plano diretor, eu voltava de uma viagem tempo atrás, uma revista da Azul, daí eu olhei lá, São Paulo define índice 1 para a construção no seu novo plano diretor. Eu achei que fosse uma propaganda da Prefeitura de São Paulo. Não, era propaganda de empresas construtoras, né? São Paulo tem uma região que no seu novo plano diretor pode construir só uma vez a área do terreno, e pode ir até uma vez e meia a área do terreno se pagar aquele 50% de área a maior, ou seja, o rebaixamento dos índices e a disposição de transporte coletivo de qualidade, né? Na região onde o transporte coletivo de qualidade vai circular, está circulando em São Paulo, vai ser proibido ter garagem nos prédios. Parece uma loucura, mas vai ser proibido porque quem vai morar nessa região, que tem transporte de qualidade e tem que ser abundante, cada vez melhorando a qualidade do transporte coletivo, não vai precisar ter carro, não vai ter carro. Ou seja, é uma mudança é um novo momento que se vive no Brasil. Outro deles é a construção, né, maciça de ciclovias e ciclopistas, que teve até ação judicial que paralisou a construção, agora foram retomadas, mas que também é uma nova mudança de comportamento, é um novo paradigma que surge no país. E, além disso, momentos de outra ordem que a gente já poderia ter aproveitado há muito tempo, né? Jane Jacobs, que escreveu o livro, um livro da década de 60, né? Ela não é arquiteta, nem planejadora, nem urbanista, ela faleceu alguns anos atrás, ela era economista e jornalista, mas escreveu um livro que conceituava, no seu entendimento, que deveria ser as cidades, né? Ela dizia com muita tranquilidade: a segurança na cidade, ela não depende só da polícia, ela depende da iluminação, ela depende do uso que se dá, que se permite na área urbana, ela defende a mistura de usos, a possibilidade de estar a residência próximo o supermercado pequeno, ter a banca de revistas, ou seja, ela diz que os olhos da rua é que trazem segurança. O que ela quer dizer com isso? Que ao circular, ao ter horários diferentes de funcionamento, a cidade, a banca de revistas tem um horário, o supermercado tem outro, a escola tem outro, sempre tem gente na rua, e os olhos da rua é que trazem muito mais segurança do que a polícia nas cidades. E a gente poderia ter aproveitado esse conceito. Nós perdemos aí cerca de 60 anos, né, ao não entender, né, que ela fala na morte e vida nas grandes cidades, né. Segundo momento de nova ordem, o arquiteto Richard Rogers, que defende a cidade polinucleada, né, a cidade que permite diversos usos em diversas regiões, fazendo com que as pessoas possam morar e trabalhar perto, morar e estudar perto, morar e comprar o que é de sua necessidade próximo. Polinucleada, uma cidade, tudo isso vai na contramão do que foi feito em Brasília, né? Que é uma grande crítica que a gente tem à construção de Brasília, que é uma cidade que foi concebida para 500 mil habitantes, mas que só podia andar de automóvel,
que nem transporte coletivo tinha, né? Então, na contramão da história, a construção de Brasília, e agora se vê toda aquela periferia que existe, porque era natural que fossem atraídas milhares de milhões de pessoas para morar ao redor da capital brasileira. Para não dizer que a gente fala só em países desenvolvidos, né, Inglaterra, Estados Unidos, a gente fala também em Henrique Peñalosa, que é um momento de nova ordem, né? Ele foi economista também, ele foi prefeito na América Latina, e ele fez uma verdadeira revolução, né? O modelo de Curitiba transportou para o Transmilênio de Bogotá, né? A utilização das calçadas para as pessoas, quer dizer, ele fez uma verdadeira revolução em 3 anos, né? Dando exemplo de que a gente não fala só de país rico, a gente fala de país com renda per capita infinitamente menor que a brasileira, que também com criatividade conseguiu formas de fazer com que a cidade seja mais humana, que se pense primeiro nos mais fracos, que somos nós. E por fim, Jangel, né, arquiteto que está trabalhando há muitas décadas já na cidade, para o conceito de cidade para as pessoas, cidade para a qualidade de vida das pessoas. Portanto, cidades europeias, Estados Unidos e latino-americanas, buscando um novo paradigma como forma de resolução dos problemas que principalmente são ocasionados, né, pela forte urbanização. Hoje, mais de 80% da população brasileira mora nas cidades, mais de 80%. Esses números estão aumentando de forma assustadora, né? A frota brasileira também está aumentando de forma assustadora, e nós temos que encontrar soluções para combater esse tipo de construção de cidade. Esse é o quadro, né? Esse é um desenho do arquiteto Rodrigo Marcondes, né? Sobre o que ocasiona a ocupação do espaço pelo automóvel e por uma pessoa só. Esse é o quadro, é uma ocupação desigual. No quadro da esquerda, 60 passageiros de um ônibus ocupam aquele espaço, 60 ciclistas em suas bicicletas no centro, e na direita 60 motoristas em seus carros. Não está correto, né? Mais de 80% das vias do Brasil são utilizadas pelo transporte pelo automóvel, muitas vezes, a maioria das vezes, com uma pessoa só dentro do carro. Portanto, nós estamos falando aí de uma mobilidade urbana e mobilidade humana. Nós temos que começar a discutir conceitos de caminhabilidade, aquilo que eu falei anteriormente, cidade polinucleada, podendo caminhar para resolver as suas necessidades, e num raio de até 5 quilômetros poder andar de bicicleta, que é mundialmente a distância, né, que a maioria das pessoas pode utilizar, né? Portanto, a bicicleta é um modal que tem que ser integrado a outro modal, né? Pode fazer um trajeto mais ou menos com esse tamanho. Então, ali na lei da mobilidade urbana, aquilo que eu falei anteriormente, né? Ela fala que a política nacional de mobilidade urbana objetiva principalmente a prioridade dos modos coletivos e não motorizados de transporte, a integração entre os diferentes modais de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas, bens e cargas das cidades brasileiras. Ou seja, né, essas são as 3 prioridades que obrigatoriamente devem fazer parte, né, devem ser princípios dos planos de mobilidade de cada um dos municípios. O aumento da frota de veículos nos centros urbanos, aliado à falta de planejamento, começou a trazer problemas de estacionamento, principalmente nas áreas centrais. Portanto, traz problemas para a maioria, enquanto uma minoria se apropria desses locais, né, por grande espaço de tempo, como se o espaço público fosse um espaço particular de cada um que se apropria desse espaço. Nós estamos falando, portanto, sobre o futuro do automóvel ou o futuro das cidades. Esse é o nosso impasse, né? Para que lado nós vamos? Nós vamos para o lado da cidade e da defesa dos mais frágeis, na sua ordem, ou nós vamos defender o automóvel. Só tem esses 2 caminhos, não tem outro. Só para dar uma ideia, em 2005 a frota total do Brasil era de quase 41 milhões, sendo que quase 26 milhões
ou seja, 63,5% eram de automóveis. Em 11 anos, a frota passou para 87, mais do que dobrou, e 48 milhões de automóveis. Reduziu um pouco o percentual, né, mas deve chegar, no final de 2015, a frota de automóveis em 50 milhões no Brasil. Crescimento da frota 2005 2015, 114,22%. Crescimento dos automóveis, 2005 2015, 86,49%. A previsão é de que o número de automóveis vai quase triplicar até 2050, ou seja, serão algo ao redor de 130 milhões de automóveis daqui a 35 anos. É um quadro assustador. O aumento da frota urbana não é acompanhado pela ampliação da infraestrutura viária. O resultado é o aumento do congestionamento e a redução da mobilidade nas cidades. A ampliação da infraestrutura viária nas cidades para combater os congestionamentos aumenta o congestionamento. Se a gente acha que vai construir um viaduto que vai resolver, não, vai ampliar o problema dos congestionamentos. Congestionamento só se resolve com mais congestionamento, porque aí muda o comportamento das pessoas e as pessoas vão buscar outras alternativas de se locomover no espaço urbano. Henrique Peñalosa, o prefeito de Bogotá, né, ele usa essa expressão, que tratar de resolver os problemas de congestionamento com mais infraestrutura viária é a mesma coisa que resolver problema de obesidade afrouxando o cinto. Ou seja, eu estou com a calça apertada aqui, eu mudo o buraquinho do cinto, eu tenho uma sensação de que eu melhorei, mas eu estou me enganando. Da mesma forma na cidade. Achar que faz mais uma pista, normalmente a tendência dos administradores, né? Vamos encurtar a calçada, que vamos botar mais uma faixa, pensando sempre na fluidez do automóvel. É isto que, lamentavelmente, nos órgãos de trânsito, seja o departamento, seja a divisão, seja a secretaria, até há pouco tempo, a única coisa que tinha na cabeça de quem planejava era a fluidez, aumentar a velocidade comercial, né? Quando tem que aumentar a velocidade comercial é do ônibus, do transporte coletivo. Desse sim, tem que aumentar a velocidade comercial, porque é que transporta a maioria. É uma questão de justiça. Esse tipo de comportamento. Esse quadrinho é maravilhoso, né? O preconceito em relação ao transporte coletivo tem sido uma das causas da piora da mobilidade das cidades. A imagem de cima mostra, né, a nossa classe média na Europa, andando de ônibus, mas lá é bus, né? Nos Estados Unidos é bus, né? Aí é uma maravilha. Daí vem para o Brasil, nossa classe média no Brasil, está dentro do carro, Deus me livre, coisa de pobre, é o busão, né? Ou seja, essa política também de avacalhamento do transporte coletivo, né, por parte de muitas pessoas, do preconceito em relação ao transporte coletivo, né? Qualquer pessoa que viaja para qualquer país desenvolvido, ela vai ver o executivo que veio de bicicleta, abaixo de chuva, com sua capa, chegou na estação do metrô, guardou a sua bicicleta, tirou seu impermeável, embaixo está de terno e gravata, pega o metrô e vai para o trabalho. É claro que tem que ter transporte coletivo que atenda a população, né? Que o transporte coletivo no Brasil é de baixíssima qualidade ainda, lamentavelmente, melhorou, mas ainda é de baixíssima qualidade se pegar o Brasil como um todo. Então a aquisição do veículo próprio e a verdadeira infestação, porque é uma infestação, de motocicletas, tem ampliado as dificuldades de mobilidade para a cidadania, né? Não se trata aqui, eu não estou fazendo uma declaração de guerra contra os automóveis, mas é uma manifestação de que as pessoas têm que usar de forma consciente o automóvel, né? Tem que usar de forma consciente, tem que respeitar os outros, né? Porque a bicicleta, por exemplo, se tu vai na Europa e apresenta um grande projeto de ciclorota, ciclovia, eles sentem vontade de rir, que para eles é normal o automóvel e a bicicleta andarem no mesmo espaço, um respeitando o outro, no mesmo sentido,
respeitando os mesmos sinais, aliás, está no código, não tem que andar na contramão de bicicleta, não tem que andar na mão inversa, tem que andar, e não pode ultrapassar o sinal vermelho também, a bicicleta, tem que respeitar a mesma sinalização de trânsito que o automóvel. Esse é um outro problema. Então, o veículo sempre ocupa espaço quando estacionado, né? E normalmente o proprietário do veículo, ele acha que quando ele compra o carro, ele compra junto um registro de imóveis que lhe garante estacionar em qualquer área da cidade, né? Ele tem um registro de imóvel lá com 12 metros quadrados, que é mais ou menos 2,5 por 2,40 por 5, que cabe a maioria dos automóveis, né? É o todo poderoso, tem que estacionar onde ele quiser, o tempo que quiser, e onde for tem que ter um espaço público. Então, assim, na sua origem, no mínimo 12, na garagem da residência, da via pública próxima à residência, estacionamento privado próximo à residência. Quando ele sai da sua residência e vai para algum local da cidade, também no mínimo 12 metros quadrados. Não estou falando nem de área de circulação, estou falando só de área de estacionar, né? No local de trabalho, no centro de compra, no centro de lazer, centro de serviço educacional, de saúde e outros, na via pública, próximo ao local de destino, em estacionamento privado, próximo. Quer dizer, é uma loucura, é uma equação impossível se continuar esse uso desenfreado, esse incentivo desenfreado ao uso do transporte individual. O futuro do automóvel não seguirá uma tendência linear, a gente tem que se dar conta disso, né? Tem uma série de atores aí que estão trabalhando contra e a favor do automóvel. Decorrerá de um enorme jogo de forças e interesses, como diria Leonel Brizola, envolvendo a seu favor o consumidor, os fabricantes e a cadeia produtiva. Eles são a favor, né? Contra os ambientalistas, eu botei os planejadores urbanos de transportes, mas não são todos, né? Tem uma parte muito grande de planejadores e de urbanos de transportes que ainda defendem o automóvel, né, como o ator principal da cidade. Os contrários ao atual modelo civilizatório, aqueles que são contra, acham que deveria se restaurar o meio físico natural, né, ou seja, sem ter intervenção do ser humano. O consumidor, o carro tornou-se o principal e mais disseminado símbolo do modelo civilizatório ocidental. Cada pessoa, e é justo, quer ter o seu próprio carro, né? O sonho do carro próprio. Ele garante mobilidade, acessibilidade, cada vez está garantindo menos mobilidade, menos acessibilidade, né? É ainda um símbolo de status e de inserção, né? Ainda é. No Brasil, a limitação está na renda, o crescimento da renda individual leva ao aumento da demanda de automóveis. O crescimento da economia está relacionado muito ao aumento de veículos de carga. A gente viu isso, quando se analisou a frota, se viu que houve um crescimento maior da frota de carga e frota de serviço do que da frota de automóveis, que foi muito grande também. Os fabricantes precisam manter a produção, eles tudo fazem para manter para a continuidade, a produção continua crescente, né? A concorrência obriga grandes investimentos em inovação tecnológica, ou seja, tem muita variedade, então cada vez tem que ter mais inovação, mais lançamento, e isso gerar no ser humano uma vontade de consumir, né, aquele produto, depois do outro, depois do outro, depois do outro. É uma ganância para consumo desse produto. Os resultados econômicos têm sido insatisfatórios e pode gerar uma grande mudança na posição relativa das empresas. A gente vê isso no mundo inteiro, né? Empresas tradicionais quase quebrando, se não fosse o governo auxiliar, né, injetar recursos na GM lá nos Estados Unidos, tinha ido tinha quebrado, né? Aqui o incentivo no Brasil para compra de automóveis, né, redução de impostos, né, que foi uma medida protetiva da indústria automobilística, né, para garantir a sua continuidade durante um período longo. A cadeia produtiva é ainda a principal cadeia industrial do mundo. A gente tem que ter clareza nisso. Quer dizer, a maior cadeia produtiva no mundo é a cadeia automobilística, né? A indústria e toda a sua parceria, né, que trabalha em cima disso.
apesar da reestruturação produtiva, ainda é um grande empregador, né? Apesar dos robôs, da robotização, ainda é um grande empregador, uma grande empregadora. Os sindicatos, os trabalhadores ajudam ao lobby das empresas junto aos governos. A evolução da siderurgia depende do setor automobilístico, ou seja, a cadeia produtiva é muito forte na defesa da manutenção disso, né? Não é por nada que foi sucateado o transporte ferroviário no Brasil, né? Pelos interesses de fabricante de ônibus, de fabricante de pneu, de fabricante de caminhão, né? Das empreiteiras que constroem as estradas, que estragam muito mais com o transporte pela rodovia, né? E por isso precisa de mais manutenção, mais obras, precisa fazer mais pistas, ou seja, os interesses são muito grandes, né? No sentido de privilegiar um modelo que é o mais caro. É o mais caro o transporte rodoviário, né? Em todos os seus aspectos é o mais caro, é o mais perigoso, é o mais caro, ou seja, tem só desvantagens para a cidadania, e no entanto ele consegue, essa cadeia produtiva, ela consegue se manter durante todo esse tempo. Os planejadores urbanos, parte deles de transportes, perceberam a inviabilidade de uma abertura sucessiva de vias para poder abrigar a movimentação crescente de automóvel, ou seja, tem que fazer mais pista, tem que reduzir calçada, tem que demolir patrimônio histórico para construir estrada, para fazer viaduto, para fazer túnel, ou seja, não dá para uma cidade ficar à mercê desse tipo de ação. Então, defende a substituição do veículo individual pelos meios coletivos, prioridade do coletivo. Querem estabelecer restrições ao transporte individual, através e cada vez esse número, essa relação vai aumentar mais. Mecanismos de rodízio, pedágio urbano, aliás, é permitido agora no Brasil, pela lei da mobilidade, até o pedágio urbano, né? Proibição de estacionar, redução de velocidade, ou seja, cada vez placa par e placa índice, que é o mecanismo de rodízio, ou seja, cada vez tem que ser mais, essa lista vai aumentar, para tentar minimizar os impactos que causa esse tipo de modelo. E aos que defendem a descentralização, cidades médias, né? A cidade deveria crescer até um determinado tamanho, ela a partir de um determinado tamanho, ela é ruim para todo mundo. Se você pega São Paulo, ninguém mais quer botar uma indústria em São Paulo capital, as que estão lá, estão indo todas para o interior, e fica só o setor financeiro em São Paulo capital, e isso vai acontecer, na minha cidade, Caxias do Sul, já está acontecendo isso, é uma cidade com 500 e poucos mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Joinville, ou seja, a cidade, ela tem que ir até um determinado tamanho, depois ela é prejudicial para todo mundo, o custo dela acaba ficando, não sendo suportado pelos recursos que são arrecadados, né, de impostos, de contribuição da população. A gente tem que começar a pensar nisso, pensar além da ponta do nariz, além da ponta do nariz. Se eu não pensar na sociedade, no mínimo eu tenho que pensar nos meus filhos, nos meus netos, entende? Tem que pensar além do nosso tempo de vida, né? Nós temos a responsabilidade de entregar cidades melhores do que nós recebemos dos nossos antepassados. Nós temos que lutar por isso em todas as áreas. E os contrários ao modelo civilizatório, que até alguns anos parecia terrorismo, né? Mas a oposição é mais ampla e estrutural, alerta contra o desastre mundial com a continuidade. E vai parar mesmo. As cidades vão parar. Elas já estão parando só em determinados horários, que é o tal das horas de pico. Mas elas vão começar gradativamente a parar um período maior durante as 24 horas, né? Que vai passar de 1 hora para 1h30, depois vai passar para 2 horas, ou seja, tem que mudar o modelo, tem que organizar as nossas cabeças e para organizar a cidade, porque não basta o poder público atuar no sentido de encaminhar os problemas, a população tem que mudar o seu comportamento. O papel principal na mudança desse tipo de cidade, desse tipo de modelo, está na cabeça das pessoas e não está na prefeitura, não está no governo do estado, não está no governo federal. Tem que mudar comportamento. Temos que encarar um novo paradigma em relação a isso. Não haverá combustível para movimentar toda a frota. O aquecimento da terra se tornará insuportável. É um suicídio coletivo isso. A gente está
vamos nos matar todos, né? Parece pesado o que eu estou falando, mas é muito sincero, e a gente está no caminho acelerado para parar as cidades e para esse tal de suicídio coletivo. E aí, o que nós vamos fazer dentro desse quadro? O que nós vamos fazer dentro desse quadro que não é nada interessante para o futuro? Aqui é uma relação dos estágios que as áreas centrais, principalmente das cidades, passam ao longo do tempo, em relação ao assunto. Num primeiro momento, as áreas públicas de estacionamento são abundantes. Tem estacionamento à vontade. Eu estaciono a hora que eu quero, onde eu quero, pelo tempo que eu quero. Esse é o início, a cidade pequena. Num segundo momento, dificuldades para a rotatividade nas áreas públicas. Já chega o Edson lá, estaciona o carro de manhã na frente do seu escritório, retira no final da tarde, no final do expediente retira, né? Me apropriei aí durante 8 horas, 9 horas, dos tais de 12 metros quadrados que eu venho fazendo. E possivelmente, pode ter pessoas tentado estacionar e não conseguido, né? Então esse é o segundo momento, já começa a encontrar dificuldade. Terceiro momento, implantação de áreas de estacionamento rotativo pago, né? Inicialmente com cartela, todos os municípios começam do mesmo jeito, com cartela, aí uns em 5 anos, outros em 10, outros em 15, outros em 20 anos, vem, que lamentavelmente não é uma atitude inteligente, o estacionamento rotativo com cartela, porque ele é um incentivo, primeiro que jovem não tem que estar na rua, jovem tem que estar na escola, e no horário contrário tem que estar numa atividade escolar, né? Então, é uma escola de malandragem. O meu município era assim, funcionou durante mais de 20 anos, tinha uma tal de Comissão Municipal de Amparo à Infância, que administrava o estacionamento rotativo. O tempo foi passando, e aconteceu de tudo. A gurizada era escolada pelos maiores, a desrespeitar a legislação, a corrupção, né? Toma aqui R$2, bota daqui 2 horas, mais uma cartela no meu carro, certo? Não pode, né? Cartelas duplas, número duplo, triplo, ou seja, desvio de recursos, né? Não cumpre o objetivo, e a Brigada Militar, a nossa Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar é que fiscalizava a época, ou seja, desrespeito total, né? A Brigada não atuava, o Poder Público Municipal não tinha inserção sobre a Polícia Militar, ou seja, desrespeito. Aquilo que o Eduardo falou, sem fiscalização municipal não adianta nem colocar estacionamento rotativo, pago, que não vai funcionar. O desrespeito vai campear, porque não é uma finalidade. A Polícia Militar tem outras coisas muito mais importantes para fazer do que ficar cuidando se o cara preencheu, se botou o ticket no carro ou não, né? Então, e aí dava prejuízo ainda. Além de tudo isso que eu falei, né, da roubalheira que tinha, dava prejuízo. Se parou, né, se botou o bode na sala, parou o estacionamento com cartela, eliminou, e foi se procurar no Brasil o que existia, né? Isso foi na década de 90, eu era secretário de planejamento. Aí descobri em Araras, interior de São Paulo, que era um município na época com 100 e poucos mil habitantes, bem menor que Caxias, mas que tinha o tal do parquímetro funcionando, que era um equipamento estrangeiro, não existia Digicom ainda, a Digicom não fabricava ainda esse tipo de equipamento, e se implantou em Caxias, na década de 90, o sistema com parquímetro, que não era objetivo, mas nesse período de pouco mais de quase 20 anos, o município já arrecadou mais de 25 milhões de reais. A operação é privada, e o município leva um percentual, que é usado para programa de renda mínima. Então, o quarto passo, que a minha cidade está passando agora, eliminação de vagas de estacionamento para viabilizar maior mobilidade, ou seja, de pago, passa a ter que eliminar, a começar a dificultar o estacionamento. Na minha cidade, as duas principais avenidas, o binário leste-oeste, que são avenidas de 22 metros de largura,
está sendo feito, retirado o estacionamento rotativo e colocado corredor duplo de ônibus para possibilitar a ultrapassagem de um ônibus que não tenha que parar numa mesa parada, ou seja, prioridade do transporte coletivo, eliminação do estacionamento. Então vão ficar nessas duas avenidas, 2 pistas para ônibus e 2 pistas para automóvel, e não tem mais estacionamento dos dois lados. E o último passo é a implantação de restrições para o acesso de veículos das áreas centrais da cidade. Ou proíbe a entrada, como tem países que estão fazendo, ou, como Londres, quer entrar no centro, vai pagar. Entra no centro de Londres, tem que pagar para entrar. Ou seja, não dá para todo mundo entrar, então tem que ter a tal da rotatividade. Pode passar. Então, o futuro, dentro daquela sequência que eu mostrei, né, a gente tem que começar em diversas alternativas. São diversos remédios para essa doença quase incurável, do modelo de cidade que está sendo construída no país. Né? Então, aquilo que eu chamo de mobilidade humana, que é a lenda urbana. É mobilidade urbana pensando em primeiro no ser humano. Então, prioridade ao pedestre, rotas cicláveis, prioridade ao transporte coletivo, né? E o plano de mobilidade urbana trata disso e também do tratamento dos pontos críticos, fazendo uma análise sistêmica dos problemas que a cidade tem de congestionamento. Muitas vezes, por faro, por conhecimento, por história, lá tem um problema, vamos colocar um semáforo lá. Muitas vezes não é o semáforo a solução para aquele problema, muitas vezes é uma rotatória. Que é aliás, a rotatória é o melhor tratamento que existe para uma interseção. Ela tem limite de capacidade. Que a rotatória é um espaço de negociação, né? A parada é pequena. Quando a parada na rotatória começa a ficar grande, já esgotou a rotatória. Então, são diversos remédios para esse problema. A mobilidade humana, a prioridade ao pedestre, rotas cicláveis, prioridade do transporte coletivo e o tal do tratamento dos pontos críticos, tratando a cidade como um organismo vivo, né? Como é o nosso corpo humano. Não é por nada que em muitos locais se chama o sistema viário de artérias. É como a cidade é o corpo humano, as vias é por onde circula o sangue, por onde tem o movimento na cidade. E quando dá uma obstrução, tem que ter o tratamento. E o tratamento naquela artéria não pode ser sem analisar o todo. Não pode análise só pontual. Fazer a contagem lá, constatou mais de 800 veículos na hora pico, semáforo. Não é assim. Muitas vezes, em trabalhos que a gente tem feito em diversos locais, a receita é retirada do semáforo. Retirada de um tempo do semáforo, não acrescentar. Entende? Por quê? Porque foi feito num determinado momento a análise daquele ponto e somente daquele ponto. E a cidade muda, né? É um organismo vivo, muda. Surgiu um shopping center numa região, mudou a cidade, mudou a região. Fechou uma fábrica num lugar, mudou aquele bairro. Um loteamento novo, é muito dinâmico, a avaliação e a reavaliação é sistemático. O planejamento só tem data de iniciar, depois não termina nunca, né? A decisão, quando se começa a planejar, é uma decisão para a vida toda, para a vida toda. Por isso que muita gente foge disso. O outro remédio, né, é o sistema de estacionamento rotativo. E dentro de um princípio, a zona azul, o estacionamento rotativo pago, não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Não é para o município ganhar dinheiro. É para democratizar. Democratizar. Se a minoria está usando espaço em que a maioria fica fora, a única maneira no mundo inteiro que foi encontrada é de cobrar. De cobrar o tempo de parada e limitar o tempo de parada a um determinado período. Então, estimulando a democratização é para estimular a rotatividade. Onde muitos estacionam pouco, muitos podem estacionar, muito mais podem estacionar. No mundo inteiro, a única forma, aquilo que eu disse, né, passou a ser a cobrança de estacionamento. Isso é longa, essa história, né? Na Europa, na Holanda, França, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, há muitas décadas foram implementados estacionamento pago. A origem do disco azul não é porque o cara era gremista, disco azul, né? Apesar de eu ter simpatia que fosse assim, mas é porque na Espanha era utilizado um disco onde era marcado, colocado, pendurado no espelho, que era
identificava as horas, que era ordenação e regulação de aparcamentos, ou seja, ordenação e regulação de estacionamentos. E era um disco azul. E daí passou a ser utilizada essa terminologia no mundo inteiro, de área azul, zona azul, em função da cor do disco que o estacionamento na Espanha utilizava. Então esse é o início lá nos Estados Unidos, e aí ainda existe, né, parquímetro individual. Cada veículo tem que botar uma moedinha ali no seu parquímetro. Isso aí foi nos anos 50. O objetivo histórico da Zona Azul, o objetivo da implantação do sistema é minimizar as dificuldades para estacionar. Minimizar, não é resolver, é minimizar. É aumentar o número de pessoas que vão poder utilizar. Todas vão poder utilizar? Não. Se sair todos os carros, tem que fazer a conta da frota aqui de 373, conta, não vai ter espaço, não vai ter área. 373 mil vezes 12 metros quadrados, só para estacionar, fora para circular. Não tem espaço, vai lotar todas as ruas de Joinville e vai faltar espaço. Pode ter certeza, aqui ao fazer essa conta vão constatar. Então, vamos minimizar a Zona Azul, estacionamento pago, minimiza os problemas para as pessoas. Essas dificuldades causam prejuízo, né? Amplia o estresse urbano, ocasiona congestionamento, aumenta o número de acidentes, aumenta os índices de poluição, prejudica as atividades econômicas, geram problemas de mobilidade. Mais gente fica dando volta em 2, 3 quadras para tentar estacionar mais próximo possível. Tem que começar a mudar esse comportamento. Tem que começar a estacionar mais longe, até vai fazer bem para a saúde, caminhar um pouquinho. Tem que começar a mudar esse comportamento, porque não vai ser, esse vai ser o caminho. História da Zona Azul no Brasil, e eu falava com o Elgio, de Gicom antes aí, é mínimo o número de municípios do Brasil ainda que tem estacionamento rotativo. Rio Grande do Sul e São Paulo são os 2 estados que mais têm, e tem mais ou menos parecido o número de estacionamentos rotativos em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Não é por nada que tem aquele número de 90% de municípios com o trânsito municipalizado no Rio Grande do Sul, né? Um incentivo a ter a Zona Azul é ter a municipalização, né? Que a gente tem que convencer os prefeitos e prefeitas que é investimento na cidadania, não é despesa. A municipalização do trânsito é investimento na cidadania e na qualidade de vida da cidade que municipaliza. Então, aquilo que eu falei, desenvolvido muito tempo com cartela, preenchida uma a uma, possibilitando diversas formas de desvio. Aquilo que eu falei, né? Duplo, triplo número de cartelas, com o mesmo número, né? Caneta que apaga e depois preenche de novo, quer dizer, ou seja, só desvio, e se ensinando a gurizada a fazer coisa errada. Hoje o avanço tecnológico dos equipamentos denominados parquímetros, multivagas e da tecnologia digital permite transparência e eficiência na necessária democratização do espaço. Outra questão, a transparência do sistema de parquímetro multivagas, né? Pode pegar relatório a hora que quiser do dia. Não vou entrar nessa área da tecnologia, porque tem uma palestra com quem tem muito mais condições, né, do que eu de falar no assunto. Ou seja, tudo leva a ser um remédio para minimizar os problemas da cidade. Aí tem mais ou menos aquilo que o Eduardo fez, passo a passo para a montagem do processo de concessão do sistema, né? Que a gente parte sempre eu parto da premissa de que isso não é uma função do poder público, fazer concurso para monitor de estacionamento. A gente não sabe até quando vai isso. Então faz uma concessão onerosa, não é de graça, não é gratuita, né? Quem vai operar não vai levar de graça, uma parte do seu lucro vai vir para o poder público, que cada município carimba essa grana onde quiser. Na minha cidade, na época, foi possível carimbar só para renda mínima, numa negociação com a Câmara de Vereadores, mas tudo me leva a defender que essa grana seja carimbada, esses recursos sejam carimbados para a área de trânsito, né? Para melhorar a área de trânsito e transporte da população, né? Então, daí tem um passo a passo, elaboração de estudo técnico, visando a implantação do sistema de estacionamento rotativo, ou seja, montar uma série de questões que são fundamentais para discutir com a sociedade, e tem que discutir com a sociedade isso, né? Tudo tem ônus e bônus, e que a decisão seja no sentido da participação da sociedade, definir isso.
que passa pela avaliação dos problemas, pesquisa de opinião, com quem usa a área centrais das cidades, né, com entrevista com as pessoas, né, com os comerciantes, com os prestadores de serviço. Essas pesquisas têm que ser feitas para embasar o estudo técnico da definição da área. Que não é mais não é mais de iluminados que ficam nas prefeituras, e aqui tem que ter base para fazer, né? Eu não trabalho com faro e nem com experiência, eu trabalho com estatística, eu trabalho com número, eu trabalho com matriz de deslocamento, porque aí tem defesa, né? O eu acho não serve, não tem defesa, o eu acho fica só no eu acho, né? Se eu tenho números, se eu tenho estatística, se eu tenho levantamento, se eu tenho pesquisa, eu tenho dado concreto para defender esse posicionamento ou outro posicionamento. Então, levantamento de vaga, visita a cidades com sistemas diferenciados, análise dos sistemas existentes, enfim, audiência pública, encaminhamento de estudo técnico para projeto de lei, regulamentação através de decreto do Poder Executivo, publicação do ato justificatório da decisão, publicação da súmula, ou seja, até a publicação do edital, né? Até a publicação do edital tem todos esses passos que também ficam à disposição aqui de quem tiver interesse em pegar cópia dessa apresentação, que ela está à disposição. Mas síntese daquilo é isso: etapa de concessão, pesquisa de opinião pública dos interessados, né? Interessados, muitas vezes dono da loja estaciona à frente da loja e ocupa a vaga de um possível cliente que veio querer comprar. Quer dizer, não é uma atitude inteligente do dono da loja ter esse tipo de postura, mas a gente tem que conversar com esse dono da loja e mostrar isso também. Levantamento de vagas, análise do sistema existente, elaboração de projeto executivo, viabilidade econômica e financeira, isso tem que fazer parte do processo, tem que ter uma viabilidade econômica e financeira, para chegar num valor de hora, valor de 30 minutos, o valor de 5 em 5, não vai ter de 5 em 5, vai ser só 30, 60 e 120 minutos, né? Tudo isso tem uma maneira de se calcular, né? O índice de utilização, tudo isso vai aparecer logo em seguida. Então, elaboração do projeto executivo. Projeto executivo, não basta um projeto básico, só num processo de concessão, né? Tem que ser um projeto executivo, com o cadastro de todas as quadras que se pretende implantar, com as entradas de garagem, com a projeção do número de vagas, da pintura das vagas, da sinalização, como é que vai ser, né? Projetinho quadra por quadra, a sinalização, como é que deve ser. Tudo isso faz parte do processo licitatório. Segue. E a viabilidade econômica e financeira, que é uma planilha Excel, né? Que tem, da mesma forma que é a planilha do cálculo da tarifa do transporte coletivo, né? Claro que com outros componentes. Então, aí tem número de parquímetros, número de pessoas, taxa de utilização de 30 minutos, de 60 minutos, de 120 minutos, ou seja, tem toda uma forma, uma planilha que se preenche com o salário do monitor, com o salário do gerente, todos os componentes que fazem parte, e aí sai um custo por hora, né? Em cima desse custo por hora, que vai se fazer toda a viabilidade econômica e financeira, e demonstrando que num período X, vai ser lá a concessão de 10 anos, prorrogáveis por mais 10, e fixa um percentual, uma porcentagem mínima, para quem atender todo o que for solicitado no edital, um percentual mínimo, né? Se vier 2, 3 empresas, vai ganhar aquela que oferecer o maior percentual acima do percentual mínimo, que deverá mensalmente vir para os cofres da municipalidade. Chega no final, o que vai vir por mês para o município, a mesma planilha. Então, a experiência da Zona Azul Eletrônica, ela é uma experiência mundial, já é uma experiência brasileira, né? Tem diversas modalidades de parquímetros. Quando a gente implantou em Caxias, era parquímetro da Europa, né? Custava, na época, na década de 90, $18 mil um parquímetro. E a empresa que ganhou ofereceu 37,5% da receita bruta, né? Lá naquele período. E foi bem no período que o dólar foi de 1 para 2 reais. E antes de implantar, dobrou. Os $18 mil passaram a ser 36 mil reais. Mesmo assim, a empresa implementou. Hoje e demorava muitas vezes, tinha parquímetro que parava para ter peça de reposição, importação da Europa. Muitas vezes, 60, 90 dias, ficava o equipamento fechado, sem estar em operação, por causa dessa dificuldade. Hoje, felizmente, tem
parquímetro nacional, o que facilita, né? Para nós do Rio Grande do Sul é uma barbada. Dá 100 e poucos quilômetros da minha cidade lá, que é onde é a empresa que fabrica os parquímetros. Benefício do sistema eletrônico, funcionamento simplificado, monitoramento, controle e coleta de dados, integridade da arrecadação, acompanhamento estatístico e gerencial, avanço tecnológico. No final do mês, do acerto de contas, vem todas as planilhas de dia a dia de todos os parquímetros. O que foi com cartão, o que foi com moeda, aparelho por aparelho, para equipamento por equipamento. Isso dá uma segurança para o poder público em relação aos números, né, da parte que lhe cabe, né, nesse processo de outorga onerosa. Na finaleira, a concessão do sistema de estacionamento rotativo pago, no nosso entendimento, deve ser onerosa, não deve ser gratuita, né, com a fixação de um percentual mínimo da receita bruta. A operação deve ser através de parquímetros multivagas, a distância máxima a ser percorrida pelo usuário deve ser de até 50 metros, né, ou seja, a distância entre os parquímetros deverá ter 100 metros um do outro. E daí eu parei no lugar, eu caminho no máximo 50 metros para qualquer parquímetro que eu quiser utilizar. A relação deve ser de um monitor, uma monitora para cada 150 vagas, e é imprescindível, isso é uma das coisas mais importantes, que a fiscalização do sistema seja municipalizada, caso contrário, não vai funcionar, melhor não implantar. Obrigado, gostaria de agradecer e de cumprimentar os promotores, porque essa é uma deficiência que existe no Brasil, de eventos voltados para o enriquecimento, o conhecimento de gestores das cidades, né? Então, eu queria cumprimentar e desejar que haja continuidade dessa Prefitec, que passe da primeira, porque esse, com certeza, é um espaço fundamental para que gestores públicos possam qualificar a sua ação. Não só na apresentação que a gente faz aqui, mas principalmente no contato entre os diferentes municípios, que muitas vezes, algo que a gente está quebrando a cabeça do nosso município, em 5 minutos de conversa com alguém de outro município, a gente, como é que eu não pensei nisso? Né? Era muito mais fácil do que eu pensava. Muito obrigado, desculpe abusar do tempo de vocês. As empresas que exploram o rotativo, obviamente, fazem com lucro, certo? Por outro lado, com a implantação hoje de faixas exclusivas de ônibus e de ciclofaixas, está se suprimindo uma série de áreas, né, destinadas ao estacionamento. A empresa ela tem que ser ressarcida. Aí o que acontece? Há duas maneiras de fazer. Ou você aumenta a tarifa, o que é antipático perante a opinião pública, ou então você amplia essa zona, mas aí você desvirtua o sistema, porque o sistema, o objetivo dele, como você falou, é democratizar a vaga em área comercial de prestação de serviço. Você, ao ampliar o sistema, você começa a colocar vias laterais estreitas de caráter residencial. Aí você afeta a qualidade de vida daqueles moradores e entope essas vias. Qual seria a saída? A saída é a mudança de modelo. Estacionamento rotativo é uma medida para minimizar os impactos. Não tem outra saída. Se vai implantar, como na minha cidade aconteceu, quer dizer, tem um contrato em vigor lá, eliminou estacionamento em 2 avenidas principais, né? Essas vagas têm que ir para outros locais, que tem que garantir o equilíbrio econômico e financeiro. Não é o lucro, é o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, né? Se eu iniciei operando ao trocar de vaga, pode ser que diminua a rentabilidade da vaga. Nós temos que ter clareza disso. Então, a avaliação e a reavaliação tem que estar sendo sistemática, né? Assim, por que eu falei em concessão? Falei em concessão porque eu não sei quanto tempo vai durar o estacionamento rotativo nas cidades. Na minha não vai mais muito tempo. Na área central não vai mais muito tempo. E tomara que não vá mesmo. Que tem que começar a restringir o espaço para chegar. Eu vou ter que começar a usar outra forma para chegar na área central. Por que eu tenho que ir com o meu carro estacionar na frente do lugar? Por quê?
né? E outra coisa, áreas residenciais, a via em área residencial e área industrial é pública do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Isso não quer dizer que porque tem área residencial não pode ter estacionamento rotativo pago. Aliás, a maioria das pessoas acha que o lugar de estacionar na frente da sua casa é seu. Não, não é seu. É de todo mundo, é público, né? Então, esse é o caminho que, lamentavelmente, a gente tem que viver dentro desse modelo que a gente está utilizando nas cidades. Quer dizer, todas as medidas que a gente apontou aqui são para minimizar os impactos. O principal, e eu frisei, é mudar a cabeça das pessoas. Se não mudar a cabeça das pessoas sobre o consumo, sobre o uso da cidade, nós vamos só ir arrumando paliativos, medidas para minimizar impacto. Agora, o impacto vai ser cada vez maior. Ele vai ser um pouco menos maior, parece redundância, né? Se a gente tomar algumas medidas, né? Não tem solução. Lamentavelmente, a solução que eu gostaria de buscar, que o senhor gostaria de buscar, ela não existe dentro desse modelo de utilização do transporte individual. Damos mais uma salva de palmas ao nosso Obrigado. palestrante. Agradecemos o seu apoio.